Estamos iniciando mais uma reunião doutrinária do Centro Espírita Regeneração, para a qual todos vocês estão convidados. Teremos hoje a palestra com o nosso irmão Sérgio Coelho, que vai abordar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item A Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Que possamos crescer um pouco mais com o aprendizado de hoje. Que a paz do nosso amigo e tão querido, amado Mestre Jesus esteja conosco. O tema que nos foi proposto hoje, conforme vocês estão vendo aí, é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Antes de adentrar a esse tema propriamente dito, de analisar o que Paulo colocou na primeira epístola aos Coríntios para a gente, gostaria de dar uma passagem no título do capítulo 15, que é o Fora da caridade não há salvação. A passagem de Paulo, ela foi condicionada nesse capítulo exatamente porque ela fala desse assunto, caridade. E dentro dessa máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, existem duas palavras aí que têm uma importância significativa aí, de forma que cabe aqui uma análise a cada uma delas. A primeira é a palavra caridade, conforme já foi tema de outros estudos aqui, é o verbo do amor. É o amor em movimento, o amor dinâmico, o amor ativo, produtivo. Toda vez que nós, na nossa vida de relação, temos um gesto de solidariedade para algum companheiro, nós estamos sendo caridosos. Segundo João, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz que o amor é a luz divina e a caridade é de benevolência humana. Também tem uma colocação de Hamed, que ele diz que a caridade é a divina manifestação do Criador na criatura, ou seja, de Deus em nós. E no Livro dos Espíritos, conforme vocês já estão observando aí, Allan Kardec indaga da espiritualidade na questão 886 e faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? No que os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência é o desejo de fazer o bem. Devemos fazer o bem a todos. Indulgência é a doçura por dentro, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. É nós não sermos acre com relação aos erros alheios, né? É nós não sermos insensíveis aos erros alheios. É nós sermos doces, né? Conforme nós gostaríamos que os outros fossem conosco quando nós erramos, já que somos todos imperfeitos. E o perdão das ofensas, perdão já é uma palavra conhecida de todos, né? Perdão das ofensas, ela vem do latim donare, com o prefixo per. Donare é de doar, e per é de doar mais, insistir mais. Ou seja, o perdão tem o sentido de você se doar mais. Então, a pessoa errou com você, você se doa perdoando. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. E tem essa segunda palavra aí, que eu sublinhei aí, que é a salvação. No sinônimo dela, eu peguei a palavra libertação. Então, fora da caridade não há salvação. Nós poderíamos dizer, fora da caridade não há libertação. Quem se liberta de alguma coisa. O que é isso? É o que nós estamos presos, de que nós precisamos da caridade para nos libertar. A doutrina espírita,
ela traz para a gente, de uma maneira muito clara, quais são os dois grandes flagelos da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Então, esse processo de libertação nosso, que vai se dar pela vivência do amor, que é a caridade, vai exatamente no sentido de nós nos libertarmos desses dois flagelos, orgulho e inimigo, orgulho e egoísmo. E para efeito didático, né, o orgulho tem como antagonista, como oposto, a humildade. E o egoísmo, a caridade. É por isso que fora da caridade não há salvação, não há libertação. O tema de hoje é sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. Mas eu gostaria, antes de ler ainda lá a passagem, pegar uma carona com o Marco, que já fez aqui uma pré-leção na semana passada, acerca do livro Paulo Estevão, para trazer aqui algumas considerações a mais sobre Paulo de Tarso. Eu coloquei ali Saulo vezes Paulo, exatamente para poder tecer algumas considerações acerca de Paulo e de Saulo. Porque para eu falar de Paulo, eu também tenho que falar de Saulo. É importante que eu também fale de Saulo. Saulo perseguiu os cristãos de maneira contumaz. Saulo de Tarso foi o responsável pela morte de Estevão. No entanto, fazendo uma análise mais detida, a gente chega à conclusão de que, embora Saulo estivesse equivocado, estando perseguindo os cristãos, do ponto de vista pessoal dele, ele estava defendendo os interesses divinos. Ele acreditava, dentro da cultura que ele foi educado, de que, que Jesus era um impostor e de que os cristãos estavam profanando os ensinamentos de Moisés. Então, quando ele perseguia os cristãos, não é porque ele queria roubar os cristãos, não é porque ele tinha preconceito contra os cristãos, é porque na cabeça dele, na mente dele, ele estava defendendo os princípios aos quais ele tinha aprendido desde a sua infância. No entanto, ele estava equivocado. Ele estava equivocado, deveras equivocado e muito equivocado. Tanto assim que na estrada de Damasco, né, quando ele se encontrou com Jesus, ele literalmente caiu do cavalo. Literalmente e simbolicamente, porque ele estava literalmente em cima de um cavalo. Isso tudo que eu estou falando, isso consta dessa obra Paulo Estevão, de maneira muito detalhada, muito minuciosa. É uma obra que, quando nós lemos, nós nos sentimos assim envolvidos numa psicosfera muito, muito gostosa, muito agradável, e a gente até deixa de perceber, por falta de conhecimento nosso, o quanto tem de informação ali reveladora, a ponto de dos historiadores, né, não terem o conhecimento de que muitas das indagações que eles fazem têm a resposta nessa obra Paulo Estevão. Tem um seminário de um orador espírita, Haroldo Dutra Dias. Ele é um estudioso profundo do Evangelho, fala grego, fala latim, fala hebraico, ele é um juiz. Ele traça com muita propriedade tudo isso que eu estou colocando aqui e traz detalhes. Isso está na internet, quem tiver interesse é só colocar lá, Seminário Haroldo Dutra Dias, da obra Paulo Estevão, e vocês vão poder constatar isso que eu estou colocando aqui. Então, falando de Saulo, ele, na mentalidade dele, ele estava defendendo, né, todo aquele conceito que tinha sido ensinado, que tinha sido pregado para ele. Ou seja, ele estava defendendo a Deus, porque para ele, na concepção dele, de até então, os cristãos estavam profanando a mensagem de Deus, do Deus único, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, conforme eles gostavam de colocar. E ele, como foi um homem sempre
de plenitude no sentido de doação, tanto Saulo como Paulo nunca foram pessoas, não foram, embora seja a mesma pessoa, mornos ou mais ou menos. Eles sempre se dedicaram de maneira plena a tudo a que eles acreditavam. Não foi por outra razão que Jesus buscou a Saulo. Por que Jesus buscou a Saulo e não buscou tantos outros inimigos que tinham lá dos cristãos? É porque Jesus sabia da sinceridade de Saulo quanto àquilo que ele acreditava. No entanto, ele estava equivocado. E uma vez que ele fosse despertado para a realidade, todo aquele empenho que ele tinha contra os cristãos, ele passaria a ter a favor. Então, foi por isso que Jesus foi ao encontro dele. Jesus sabia do potencial que ele tinha para poder favorecer a propagação do cristianismo. E tem nessa obra uma parte muito interessante também, tratando da personalidade de Paulo, que, conforme os textos bíblicos colocam de maneira acertada, Paulo desencarnou casto, ou seja, virgem. Ele não casou, não teve relação com mulher nenhuma. No entanto, existiu uma figura chamada Abigail, ao qual ele foi apaixonado e ao qual ele tinha se guardado para que ele pudesse, após o casamento, enfim, ter ali ela como companheira da vida dele. No entanto, como a vida prega, algumas tramas na nossa vida, sempre de conformidade a nos favorecer, Abigail vinha a ser irmã de Estevão. Só que ele não sabia disso. E ele foi o responsável pela morte de Estevão. E o encontro de Abigail com Estevão e o fato do Saulo, ter sabido de que eles eram irmãos se deu exatamente no momento do apedrejamento de Estevão. Abigail estava separada de Estevão e eles não sabiam aonde um ou outro se encontravam. E eles eram irmãos. E foi exatamente no momento crucial ali do apedrejamento de Estevão, foi que Abigail chegou e presenciou aquela cena e viu o irmão, e aí Saulo, na ocasião ainda, Saulo, veio a tomar ciência de que Abigail era irmã de Estevão, e aí, coitado, já viu, Ele ficou tomado de uma ira muito grande, porque ele, na verdade, quando perdeu Abigail em função disso, ele canalizou toda essa perda, transformou isso numa raiva e direcionou isso para os cristãos. E de uma forma mais tenaz ainda, ele começou a dar prosseguimento, àquela perseguição que ele fazia aos cristãos. E aí Jesus encontra com ele na estrada de Damasco, e esse encontro não poderia se dar de uma forma amena. Tinha que ser de uma forma muito impactante, muito forte, muito decisiva, a ponto de fazer com que Saulo pudesse perceber que tudo aquilo que ele tinha aprendido ao longo de toda a sua vida não era daquela forma. Tanto assim que ele, ao ver Jesus, caiu do cavalo, ficou cego e depois foi curado por um cristão. E essa dificuldade que ele passou foi necessária, para que ele pudesse ter convicção e certeza de que Jesus era o Messias, que havia sido pregado há muito tempo e que ele achava que era um impostor. Então, ali nasce Paulo. Nesse encontro com Jesus, nasce Paulo. Morre o Saulo e nasce o Paulo. E todo aquele ímpeto que ele tinha contra os cristãos, conforme eu falei, passou a ser a favor dos cristãos, com um incremento mais: o arrependimento. Saulo e Paulo sempre foram as mesmas pessoas, com perspectivas diferentes, sendo que Paulo ainda tinha um incremento do arrependimento por tudo que ele fez de errado com os cristãos, quando perseguiu e matou os cristãos. E trazendo um paralelo dessa história de Saulo e Paulo para nossas vidas,
que a gente pode tirar de aprendizado? Quantos de nós já perambulamos pela vida de maneira equivocada? E a partir de um dado momento, em função de alguma situação, na maioria das vezes dolorosas, nós passamos a mudar de perspectiva de vida e nos enquadramos dentro daquilo que verdadeiramente deve ser. Foi exatamente esse processo que aconteceu com Saulo, que quando morreu, nasceu o Paulo. Agora, já dando entrada aí na parte que me foi proposta, necessidade da caridade segundo Paulo, ele vai dizer aqui, na carta dele aos Coríntios, as seguintes palavras: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa, e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos entender o contexto disso aí, e eu vou trazer mais alguns dados da obra Paulo e Estevão. As cartas de Paulo, isso está lá na obra Paulo e Estevão. Os historiadores não sabem disso, eles duvidam disso, mas não sabem disso. Não era Paulo que escrevia, Paulo ditava as cartas, e alguém escrevia. Os historiadores, eles suspeitam, porque elas são escritas em gregos, ora eruditos, ora não eruditos. E aí eles percebem, como é que pode a mesma pessoa escrever de maneira inteligente, depois de maneira simples? Então eles têm essa dúvida, os historiadores têm essa dúvida. Mas o Emmanuel, na dinâmica da vida de Paulo, na obra Paulo e Estevão, ele traz essa informação ali, que para quem consegue pescar, capta essa informação. Então, aí, dando continuidade, o que ocorre? Dentro desta passagem aí, o que Paulo está querendo dizer para a gente? As cartas de Paulo, conforme eu falei, não foi ele que escreveu. E, no entanto, existe uma essência de ensinamento aqui muito importante, porque qual é o contexto? Quem eram os coríntios? Era uma agremiação de religiosos. Então, Paulo, quando ditou essas cartas para eles, Paulo estava levando para eles o quê? Uma orientação, um ensinamento, que com certeza serve para nós aqui hoje também. E o que ele estava dizendo aí? Ele fala de uma série de virtudes, mas diz que se não tiver caridade, não tem valor. O que seria isso? Seria o seguinte: o André Luiz, ele fala na obra Mensageiros sobre a palavra espírito de serviço. É exatamente a mesma coisa que Paulo está colocando aqui. É o bem essência, o bem puro, o bem pelo bem, sem nenhum outro móvel, sem nenhum outro interesse. Existem muitas pessoas que dizem fazer o bem, mas no fundo têm interesses que não é necessariamente o de fazer o bem. Um político, por exemplo, quando numa véspera de eleição doa as coisas para algumas pessoas, eles estão fazendo um bem real ou eles estão usando aquilo como um meio para alcançar alguma coisa? É isso que Paulo está falando aqui. Só que Paulo falou para religiosos. E aqui essa reflexão tem que ser para a gente. Né? Nós temos que fazer essa reflexão. Qual é o móvel que nos move, né, quando nós estamos desenvolvendo alguma atividade de caridade? Eu estou fazendo para aparecer, para exaltar a minha pessoa, a minha personalidade, ou eu estou fazendo porque eu verdadeiramente quero ajudar? É essa reflexão que a gente tem que fazer. É isso que Paulo está colocando aqui. A caridade, para ser verdadeira na sua essência de plenitude, porque Paulo era pleno nas coisas dele, então ele falava de conformidade ao que ele achava, ao que ele acreditava. Então, o que ele coloca? Ele coloca exatamente isso. E é a indagação que nós temos que fazer com relação a nós mesmos.
E na dinâmica aqui vocês vão entender por quê. Eu fui buscar nessa obra A Coragem da Fé, Dr. Bezerra de Menezes, uma passagem onde ele diz assim: caridade na caridade. Ele diz assim: filhos, os vossos impulsos negativos costumam vos assaltar mesmo quando vos encontrais envolvidos nas tarefas de amor ao próximo. Olha a afirmativa que o Dr. Bezerra faz. Vou repetir, hein? Filhos, os vossos impulsos negativos costumam vos assaltar mesmo quando vos encontrais envolvidos nas tarefas de amor ao próximo. Aí agora, ele vai ditar aqui uma série de situações onde isso ocorre. Por que o Dr. Bezerra está colocando isso aqui? Exatamente para chamar a atenção da gente, para que nós possamos vir a tomar cuidado para que, nas nossas atividades de caridade, nós não venhamos a ser descaridosos. Isto por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Paulo ali, quando fala da caridade, ele coloca da caridade meta. É a caridade no seu estado perfeito. Caridade que nós não alcançamos ainda essa condição. Nós não alcançamos a condição de viver essa caridade conforme Paulo colocou. No entanto, nós temos que caminhar nesse sentido, com essa perspectiva, com esse objetivo. E ele falou, Paulo, como ele era uma pessoa de temperamento forte, e ele não tinha essa coisa de mais ou menos, ele se doava plenamente, então ele colocou como tinha que ser, né, na concepção dele. No entanto, o doutor Bezerra vinha aqui fazer uma análise, né, e dizer que, embora a caridade tenha que ser daquela forma, nós ainda não alcançamos essa condição. Por isso ele diz aqui, os vossos impulsos negativos costumam vos assaltar, mesmo quando vos encontrais envolvidos na tarefa de amor ao próximo. Então isso vem como caráter de advertência, para que nós possamos nos autoavaliar. Não é para ninguém avaliar o próximo, já seria um ato de descaridade. É para nós fazermos a nossa avaliação. Isso aqui é íntimo, é de cada um para consigo mesmo. E aí ele diz aqui, vamos ver as situações. É o melindre que vos suscita um companheiro de ideal com o qual ainda não vos afinizais completamente. O que é isso? Comentário que algum companheiro faz, e aí, talvez por nós não termos gostado daquele comentário, por nós não termos uma afinidade com ele muito grande, a gente já fica melindrado, a gente já fica magoado. O que é isso? É o orgulho. É o orgulho. Depois diz outra. É a vossa equivocada postura de superioridade que vos é incentivada pela vossa transitória condição de doadores. É um outro cuidado que nós temos que tomar com relação à nossa postura, né? Principalmente se nós estivermos numa atividade de caridade. Conforme eu coloquei, nós não podemos ser descaridosos, temos que ter esse cuidado para não sermos descaridosos quando nós estamos nos propondo a ser caridosos. Então, a nossa postura tem que ser sempre de amor, de compreensão, lembrando aquilo que Jesus falou, benevolência, indulgência e perdão. É a ilusão a que vos inclinam os bens amoedados, que fostes chamados a administrar com parcimônia. Muita gente pensa e se julga mais importante só porque tem mais recurso material, mais recurso financeiro. E trata, às vezes, com desdém o companheiro que é menos aquinhoado. Não dá a ele o mesmo tratamento. E essa coisa, gente, é tão interessante, e a gente tem que ter tanto cuidado, porque até sem querer, às vezes a gente cria uma situação que o outro se sente, numa situação difícil. O meu sogro, ele é aposentado, tadinho. E ele é evangélico, ele frequenta a igreja, e ele disse para mim, uma ocasião, conversando comigo, que ele às vezes se sentia um pouco
um pouco assim diminuído, porque ele via as pessoas todas muito bem arrumadas, né, de terno, aquela coisa toda, e ele não tinha condição, né, de poder usar aquela mesma roupa. Então ele se sentia um pouco diminuído nessa questão. E lembrando um pouco da questão da caridade, como a caridade, ela quando a gente já está consciente, a gente abre mão do que a gente pode em função do próximo. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, tem uma passagem lá que tem os espíritos que têm condição de volitar, e eles não volitam exatamente para não constranger aqueles que não têm a mesma condição. Eles abrem mão de um recurso que para eles facilitaria a vida deles, só porque o outro que está do lado dele não tem a mesma condição, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar caminhar, né? Sempre olhando mais para o próximo do que para a gente mesmo. E essas questões são importantes para a gente ver como a gente ainda está longe disso, né? E como que a gente precisa verdadeiramente manter um foco, uma diretriz para poder alcançar essa condição. E aí o Dr. Bezerra ainda diz: é injustiça que vos assoma personalidade através das decisões arbitrárias que tomais em relação ao que se deve dividir com os necessitados. É a palavra áspera com que vos achais no direito de vos dirigir ao que convosco cooperam, em escala menor. Isso aqui também eu vou fazer uma observação. Veja bem, às vezes nós já estamos na casa espírita há muito tempo, e tem alguém que está chegando há pouco tempo, e qual é a postura que a gente tem que ter? Receber essa pessoa, dar as boas-vindas a essa pessoa. E como essa pessoa está chegando, talvez ela ainda não esteja a par de todo o procedimento na dinâmica de funcionamento da casa. Então, possa ser que ela venha cometer um ou outro equívoco. E aí, qual é a postura que nós temos que tomar? Né? De indulgência. É o que Jesus colocou lá, de carinho, entendendo a situação, chamando o irmão carinhosamente, conversando, orientando, explicando, sem criar nenhum tipo de constrangimento. Né? A verdade, tem uma passagem do Momento Espírita, que diz que a verdade é como uma joia. Se você oferta ela com carinho, a pessoa recebe e fica feliz. Mas se você pega aquela joia, arremessa na face da pessoa, você machuca e aquela pessoa vai ficar chateada, aborrecida. Então, não é porque nós estamos de posse da verdade que nós temos o direito de constranger nem ofender ninguém. Então, essa colocação aqui é bem oportuna, porque tudo isso que o Dr. Bezerra está colocando aqui são ocorrências que ele observou na dinâmica da relação nossa. E aí ele veio colocando isso aqui exatamente para poder chamar a atenção da gente. E diz assim mais: é a indiferença ante a opinião de um vosso anônimo colaborador que insensatamente considerais sem lucidez bastante para externar o seu ponto de vista. Estamos num grupo de estudo. O grupo de estudo é um grupo misto, onde nós temos ali, estou citando um exemplo, pessoas mais intelectualizadas e pessoas menos intelectualizadas, com mais conhecimento e com menos conhecimento. Aí o irmão com menos conhecimento vai dar lá uma sugestão lá equivocada em função do pouco conhecimento dele. Né? E aí qual é a postura daquele que tem mais conhecimento? Não é desmerecer a colocação dele. É entender que ele fez a colocação errada, está passivo de ser orientado, no entanto, que da intenção dele foi boa. Ele está ali para colaborar, né? E ele está ali dando uma sugestão de uma coisa que ele achou que era verdadeira. A intenção dele é boa, não é ruim. E a gente tem que ter respeito, né? Carinho e compreensão. Quem estiver acima, ajudar o que estiver abaixo. Quem tiver mais, doar para quem tem menos. Essa é a dinâmica. Né? Nós hoje podemos estar numa condição de mais conhecimento, né? Mas ontem, se não nesta vida, em vidas pregressas, nós não tivemos esse conhecimento. E tivemos que aprender com aqueles que tinham mais do que conosco, mais do que a gente. Né? E ele diz assim ainda: é a censura descaridosa que efetuais contra os que não se talham pelo vosso figurino moral. É a movimentação inútil que empreendeis para afastar determinado integrante do grupo que não vos corresponde aos anseios. Essa aqui, então, é horrível.
horrorosa. Alguém, né, desenvolver alguma tentativa de eliminar algum irmão de algum grupo em função de não ter uma afinidade com ele. Quer dizer, algo altamente reprovável, né? E o Dr. Bezerra traz essa observação aí também. Aí diz mais aqui: não é porque vos encontrais fazendo bem aos outros que o mal ainda subsistente em vós vos deixa de disputar a alma. Bom, então vamos entender aqui agora. Paulo colocou ali para a gente a caridade no seu sentido maior, no seu sentido pleno. Dr. Bezerra, conquanto tenha conhecimento disso tudo, está colocando para a gente o quê? Que nós não alcançamos isso ainda. E que nós temos que tomar esses cuidados aqui para que a gente não venha a ter um ato de descaridade na caridade. Né? O tema é caridade na caridade, mas ele está trazendo uma advertência para que nós não venhamos a ser descaridosos. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. E para poder entender mais profundamente ainda isso aí um pouco, eu trouxe aqui uma passagem do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, é o médium, ditado por Hamed. É um trecho só da passagem, eu não peguei a passagem toda não. Eu peguei a parte só que me interessava aqui. Ele diz assim: é imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade. E nós nos reportaremos a ela como o amor-essência. Energias que emergem de nossa natureza mais profunda. A onipresença divina que habita em tudo. Aí olha que interessante. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo em que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa num fenômeno de trocas incessantes. O amor, nos seus primórdios, nos seus princípios de desenvolvimento, lá no reino do princípio espiritual, ele já está presente no mineral, migra para o vegetal, para o animal, hominal e depois os reinos angelitudinais. Isso aqui é uma colocação que, para quem é novo e não tem muito conhecimento da doutrina, isso soa mal, né? Vida no mineral, né? Como é que pode isso? Eu estou falando porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Né? Fiquei meio confuso, sem poder alcançar a profundidade disso. O que acontece? O princípio espiritual, no Livro dos Espíritos, eles respondem a Kardec, né, que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum. E esse princípio espiritual começou lá no mineral. E ele vai migrando de mineral, vai subindo de reino vegetal, depois e vai se desenvolvendo. Animal, hominal, que é onde nós estamos, e continua nos reinos angelitudinais. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, materialmente falando, fisicamente falando, nem da constituição do ponto de vista que nós estamos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, como ele coloca aí, ó, a força de atração das moléculas do mineral já é o princípio do desenvolvimento desse sentimento chamado amor. É isso que ele colocou aqui. Allan Kardec, na Gênese, eu lembro do grupo de estudo, e eu não lembro bem detidamente em que parte da Gênese está, ele faz todo ele desenvolve toda uma escala de circunstâncias onde o princípio espiritual ele vai migrando de uma situação para outra, onde cada vez ele vai se desenvolvendo mais. De uma maneira ainda longínqua, que eu não estou com essa lembrança tão viva na mente, mas ele coloca, por exemplo, um mineral sem nenhum tipo de exteriorização, né, como uma forma mais rude. Aí depois ele coloca, por exemplo, um ímã que já tem, além daquela forma da matéria compacta, algo mais que se exterioriza daquilo ali.
né? O ímã tem aquela força de atração que um traz os outros, um atrai o outro, ou seja, já é alguma coisa que sai daquele campo da molécula propriamente dito e já se exterioriza. Aí depois ele passa para o reino vegetal, onde ele pega as plantas que não tem nenhum tipo de movimento e vai apresentando formas de plantas mais desenvolvidas até chegar às plantas que já têm movimento, né? Não tem aquela brincadeira de criança dormideira para acordar segunda-feira, né? Bota a mão ali, as plantinhas se fecham, não tem aquilo? Então, aquela plantinha ali, ela já está, aquele princípio espiritual que está naquela plantinha ali, por exemplo, já está mais desenvolvido do que estava numa que não tinha movimento nenhum. E aí depois ele continua e vai até as plantas carnívoras, que existem as plantas carnívoras, é como se esse princípio evoluiu já naquela condição ali, já foi para uma outra condição mais desenvolvida, dali já passa para o reino animal e vai dentro desse processo até chegar onde a gente está. Ele coloca isso lá na Gênesis direitinho, não como uma verdade, mas como uma possibilidade. Ele faz essa colocação lá, mas isso não é o tema do nosso assunto. Eu só quis aprofundar aí um pouquinho, porque é uma questão um pouco estranha para quem está ouvindo isso pela primeira vez e para quem não estudou isso de uma maneira mais detida. Continuando na colocação de Hamed, ele diz assim, ó, um mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos, conforme eu falei anteriormente aqui. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. É a explicação que eu dei aqui daquela escala que Kardec colocou lá na obra da Gênesis. Aí no item, continuação do item 6, da carta de Paulo, ele diz mais, diz assim, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Veja que, da forma que Paulo está colocando aqui, essa caridade é a caridade no seu sentido maior. É a caridade objetivo, é a caridade meta, é a caridade que nós temos exemplos de irmãos nossos que já desenvolveram essa caridade. Né? Esses dias eu recebi de um colega, de um amigo aqui do centro mesmo, uma cópia do filme da Irmã Dulce. Né? E é um filme muito bonito, onde a gente pode perceber essa caridade aqui, conforme Paulo colocou, sendo desenvolvida. Porque você vê que essas pessoas que já alcançaram essa condição, elas não fazem a caridade e passam adiante. Elas abraçam o necessitado. Enquanto aquele necessitado está necessitado, ele está ali junto com aquele necessitado. Está ali junto. Essa caridade você não doa simplesmente, você se doa integralmente. Você se doa integralmente. É essa condição que a gente tem que alcançar. E aí, ele finaliza dizendo assim, agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Ou seja, entre a fé, que é uma virtude, a esperança, que é uma virtude,
e a caridade, que é uma virtude, ele coloca na visão dele a caridade acima da fé e da esperança. Por que isso? Quem vai explicar é Kardec. No item 7, que é a continuação e o último número que me foi proposto, Kardec diz assim: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Aí vem a explicação. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só pela beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade, na bondade e na benevolência para com o próximo. Ou seja, a caridade, ela é uma condição que ela está ao alcance de qualquer um. Ao alcance de qualquer um. Não é necessário que você tenha uma fé, que você tenha uma crença para você ser caridoso. O irmão X tem uma passagem, uma das suas obras, eu lembro da essência, não lembro tão bem da história, mas eu lembro da essência do ensinamento dele. Tinha um funcionário público que ele, ao término do horário dele de expediente normal, por caridade, ele atendia, se eu não estou enganado, 5 pessoas. Ele trabalhava numa repartição que provavelmente era muito cheia, e ele, com piedade daquelas pessoas que iam para lá para ser atendidas e chegavam lá não eram atendidas, ele ia e atendia mais 5 pessoas, todos os dias, durante todo o período em que ele trabalhou, ele fez isso. E isso contou para ele sobremaneira no plano espiritual. Quando ele chegou no plano espiritual, ele foi para uma região muito bela, muito boa, e ele não entendia, porque ele não professava a religião do ponto de vista externo, conforme a gente conhece. Mas da prática, essa sim, né, do amor essência, ele desenvolvia. E isso deu a ele essa condição de, no plano espiritual, ele está muito bem. E ele achava que ele não merecia aquilo tudo, né? E aí ele conversando lá com um mentor lá, né, ou melhor, com um espírito superior lá que estava esclarecendo ele lá, ele falou: mas por que eu alcancei essa condição? Eu nem religião eu tinha, o que eu fiz para merecer isso tudo? Porque ele fazia o bem pelo bem, né? Aí é quando o espírito superior diz para ele: olha, durante toda a sua vida, enquanto você atendeu aquelas 5 pessoas todos os dias, depois do seu horário, pois bem, isso tudo contou sobremaneira para que você hoje pudesse estar na condição que você está. Foi um gesto de amor, de carinho, de solidariedade que você fez, que somou na contabilidade dos seus atos e deu a você essa condição que você se encontra hoje. Ou seja, ele não tinha necessariamente uma religião. A religião é importante, muito importante, para a maioria de nós. A verdade é que a maioria de nós precisamos da religião. Sem a religião, a gente acaba sendo sugado pelas questões da vida material e relega toda a questão de ordem espiritual para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas há pessoas, né, que já têm essa condição, mesmo sem uma religião, eles conseguem já desenvolver o amor, porque eles já alcançaram essa virtude, né, que é o somatório de todas as virtudes. O amor é o conjunto de todas as virtudes. Essa semana passada, eu vivi uma situação interessante. Eu estava, para quem não sabe, eu sou taxista, e eu estava ali em frente ao Instituto Bezerra de Menezes, um dos pontos é ali, na Coronel Gomes Machado. Eu estava ali no carro, e aí veio uma pessoa na minha direção, e aí ele já chegou a mim e falou assim: você desculpa aí eu estar te incomodando, mas é porque eu sou morador de rua. Aí ele falou assim: mas eu estou até assim arrumadinho assim, mas é porque o pessoal cuidou de mim, me deu banho, me deu roupa,
então eu estou mais arrumadinho assim, mas eu sou morador de rua, e eu estou precisando de uma ajuda, porque eu tenho que ir lá no Detran, no Rio, para poder pegar meu documento, a minha carteira de motorista, porque eu dormindo na rua aí à noite, roubaram minha bolsa, levaram meus documentos todos, e eu tenho que ir lá no Detran, no Rio, para poder tirar minha carteira de motorista. É porque lá na aviação Ingá, eles estão contratando ex-presidiário, eu sou ex-presidiário, e eu estou precisando desse documento para me arrumar esse emprego, porque você sabe, né, é difícil, o pessoal não quer dar oportunidade para a gente, que é ex-presidiário, e eu não aguento mais ficar na rua, eu quero sair da rua. E eu senti muita sinceridade nas palavras dele. Aí ele ainda falou assim, eu tenho 50 centavos aqui, se você tiver mais 50 já me ajuda, eu peço mais ali na frente até inteirar, eu poder ir lá e tal. Aí eu mais ou menos fiz uma conta rapidinha, né, ida, volta, não sei o quê, vou dar um dinheirinho para ele comer alguma coisa, eu dei 20 reais aí. Aí eu peguei 20 reais e dei na mão dele. Quando eu dei os 20 reais na mão dele, ele olhou para mim e falou assim, não precisa não, isso é muito. Eu só quero o dinheiro da passagem. Aí eu olhei para ele e falei, não, meu amigo, isso aí é um dinheirinho para você ir, você tem um dinheiro para voltar e você pode comer alguma coisa também, está na hora do almoço, deve estar com fome, come alguma coisinha. Aí ele contou um pouquinho da vida dele para mim, falou um pouquinho das dificuldades da vida dele, tudo. Aí eu conversei com ele, por coincidência, e a coincidência o nome dele é Paulo, né, o nome dele é Paulo. E aí eu tinha um evangelho no carro, evangelho segundo o Espiritismo, eu dei o evangelho segundo o Espiritismo para ele. E quando ele falou assim para mim, você tem religião, não tem? Aí eu falei assim, tenho sim. Eu falei, minha religião é essa aqui. Aí eu apontei para o Instituto Bezerra de Menezes. Aí ele olhou assim, aí leu, aí falou assim, ali em frente o Antônio Pedro, não tem uma ali que é dessa mesma religião? Eu falei assim, a Umen? Ele falou, Ele falou, é essa mesmo. Eu falei, ali é dessa mesma religião. Aí ele falou assim, eu gosto dali, ali o pessoal é bom, o pessoal cura da gente com carinho. Ele fez esse comentário. Aí eu dei o evangelho para ele e falei assim, olha, fiz uma colocação para ele a título íntima de rogativa, que eu sei que eu não estava sozinho ali. Falei para ele assim, olha, meu amigo, pela sua sinceridade, pela sua firmeza de renovação, de propósito, você pode ter certeza que você vai ser ajudado. E aí a gente conversou um pouco, tal, aí ele falou assim, quando eu conseguir a carteira, eu vou voltar aqui, que eu vou te mostrar. Eu falei, rapaz, não precisa não, fica à vontade. Não, vou voltar. Essa semana estava ele lá de plantão, me esperando lá, me mostrou a carteira de motorista dele. Aqui a carteira, tirei a carteira, aí mostrou a carteira D. Aí me mostrou a carteira, parabéns, tal, aí conversamos lá um pouco. E ontem ele esteve lá novamente e me falou que ele conseguiu um emprego. Né? Ele vai trabalhar lá na aviação Ingá. Então, assim, é gratificante, entendeu? Porque a gente vê a pessoa que errou querendo se consertar e tem muita dificuldade. Né? As pessoas, às vezes, não acreditam na capacidade das pessoas de se arrepender. A história de Saulo e Paulo fala disso. Né? Saulo era equivocado com relação às suas perspectivas. Mas no encontro dele com Jesus, ele passou a ser uma nova pessoa. Esse companheiro estava lá nessa situação, coitado. Mas, graças a Deus, ele conseguiu, né? E que Jesus ilumine a vida dele e abençoe ele. Muita paz para todos.